Débora, a juíza e grande profetisa, uma das mulheres mais importantes das Escrituras que poucos falam a respeito. Antes do reinado dos reis, os assuntos das nações de Israel eram principalmente tratados pelos juízes. Uma dessas juízas era Débora. Então, como a nação se saiu sob sua liderança? Ser a primeira mulher nessa posição única tornou Israel mais forte ou mais fraco? Israel teve diferentes juízes que foram muito bons ao longo dos anos antes de Débora aparecer, de Ehud a Shamgar. Então ela tinha um padrão muito alto para se igualar. Juízes 3:31. Depois de Ehud veio Shamgar, filho de Anate, que matou 600 homens filisteus com uma agulhada de bois. Ele também salvou Israel. De onde vieram os juízes? Quem eram eles e o que faziam? Usamos a palavra juízes para nos referirmos a eles em português, mas esse termo não faz justiça à definição original. A palavra hebraica traduzida como juízes aqui significa solucionadores de problemas, devido ao seu papel em resgatar o povo de Deus de si mesmos e de outros. Eles nunca receberam um título, mas são descritos em termos de suas realizações. Seria mais preciso dizer que Deus é o Salvador, ou o solucionador de problemas que age através desses heróis por meio de seu espírito para o bem do povo. Durante a hora mais sombria de Israel, uma das juízas era uma mulher chamada Débora. Ela era a esposa de Lapidote e tinha o título de profetisa. O Senhor falava por meio dela enquanto ela julgava sob uma árvore chamada a Palmeira de Débora, em Efraim. Israel frequentemente se afastava dos caminhos de Deus e se metia em problemas por algum motivo. No entanto, sempre que se afastavam da vontade de Deus para eles, uma nação inimiga muitas vezes os vencia e os aterrorizava implacavelmente. Mas eles eram inteligentes o suficiente para chamar por Deus para obter ajuda. É provavelmente por isso que Deus escolheu esses juízes para guiá-los pelo caminho certo. Jabim, o rei de Canaã. Um dos inimigos que lidaram terrivelmente com eles foi Jabim, o rei de Canaã, e ele tinha um grande comandante que ajudou a causar estragos em Israel chamado Sisera. Mas os israelitas mais uma vez fizeram o mal aos olhos do Senhor depois que Ehud morreu. Então o Senhor os vendeu na mão de Jabim, rei de Canaã, que reinava em Hazor. O comandante de seu exército era Sisera, que vivia em Haroshet Hagoim. Então os israelitas clamaram ao Senhor por ajuda, e Jabim tinha 900 carros de ferro, e oprimiu e atormentou os filhos de Israel severamente por 20 anos. Débora, uma juíza e profetisa. Agora Débora, uma profetisa, a esposa de Lapidote, estava julgando Israel na época. Juízes 4:1-4. Farei com que Sisera, o comandante do exército de Jabim, venha ao teu encontro com seus carros de guerra e sua infantaria junto ao rio Quizon, e eu o entregarei nas tuas mãos. Juízes 4:5-7. O pedido de Baraque para que Débora fosse com ele não parecia insensato, mas o fato de ele tê-lo exigido mostrou que ele confiava mais no relacionamento de Débora com Deus do que em seu próprio relacionamento com Deus. Lemos: não haverá glória para ti. A derrota de Sisera. No entanto, Baraque e todos os que o acompanharam mostraram coragem real em confiar em Deus para enfrentar Sisera e seu exército. Eles não tinham armas para lutar contra um exército tecnologicamente avançado com 900 carros de ferro. Além disso, Deus os direcionou para um campo de batalha que favorecia muito o exército de carros de guerra. Quando alguém informou a Sisera que Baraque, filho de Abinoam, tinha subido ao Monte Tabor, Sisera convocou todos os seus carros, 900 carros de ferro. Sisera estava pronto para a batalha com um grande exército de soldados a pé e carros de guerra que podiam transportar soldados com lanças. Mas, em comparação, Baraque tinha apenas 2 tribos. Isso aconteceu por causa do que Débora havia direcionado, liderada por Deus. O fato de você ter orado sobre um assunto e ter certeza de que Deus o conduziu a tomar medidas em relação a essa questão, não significa que não haverá desafios a enfrentar. Você deve manter o foco no objetivo e seguir o que o Senhor lhe diz para fazer. Débora disse a Baraque: levanta-te, pois este é o dia em que o Senhor entregou Sisera em tuas mãos. Porventura, o Senhor não saiu adiante de ti? Assim, Baraque desceu do Monte Tabor e 10.000 homens o seguiram. E o Senhor confundiu Sisera e todos os seus carros de guerra e todo o seu exército com a lâmina da espada, diante de Baraque. Sisera desceu do carro de guerra e fugiu a pé. Mas Baraque perseguiu os carros de guerra e o exército de Haroset Goim, e todo o exército de Sisera caiu ao fio da espada. Nem um só homem ficou. Juízes 4:15-16. Isso foi um ato incrível de fé por parte de Baraque. Quando Deus vai adiante de você, coisas aparentemente impossíveis e difíceis de acreditar tendem a acontecer. Assim como Baraque, é hora de se preparar para a sua vitória sobre todos os desafios. Não importa com o que você está lidando, Deus está do seu lado. Portanto, tenha certeza de que Ele dará a direção sobre o que fazer e nenhum dos problemas ficará sem solução. Glória a Deus. A Bíblia diz:
Deus confundiu Sisera e este poderoso exército até que caíssem diante de Baraque e seus soldados. Quando Deus vai adiante de você, coisas aparentemente impossíveis e difíceis de acreditar tendem a acontecer. Depois dessa derrota, Sisera não estava mais orgulhoso. O poderoso Sisera finalmente foi humilhado. Então ele ficou com medo e tentou fugir. Jael mata Sisera para cumprir a profecia. Mas a história toma um rumo inesperado. Deus prometeu que uma mulher derrotaria Sisera. Poderíamos supor que seria Débora, mas Deus tinha algo mais em mente. Então Sisera fugiu a pé para a tenda de Jael, mulher de Heber, o queneu, pois havia paz entre Jabim, rei de Hazor, e a casa de Heber, o queneu. Jael saiu ao encontro de Sisera e lhe disse: "Vire, meu senhor, vire para mim, não tenhas medo." Então ele se virou para ela e entrou na tenda, e ela o cobriu com um tapete. E ele lhe disse: "Por favor, dá-me um pouco de água para beber, porque tenho sede." E ela abriu a pele de leite e deu-lhe de beber. Depois ela o cobriu e ele lhe disse: "Fica à porta da tenda, e se algum homem vier e te perguntar: há alguém aqui? Dize-lhe: não." Juízes 4, 17, 20. Não importa quão esperto o diabo pense que é, ele nunca pode ser mais inteligente do que Deus. Pois Deus é a própria sabedoria, e nenhum espírito ou homem pode ser mais sábio do que ele. O plano astuto de Sisera era fugir para a tenda de Jael e ficar com sua esposa chamada Heber. Ela fazia parte da linhagem de Abraão, mas não de Israel. Portanto, o comandante do exército pensava que estava seguro em sua casa. Ele recebeu leite para beber, uma cama para descansar e até um cobertor para aliviar seu corpo cansado do campo de batalha. Ele não sabia que havia acabado de entrar no plano que o Senhor tinha planejado para seu castigo. Jael esperou o exausto Sísera cair num sono profundo e com um martelo cravou uma estaca de sua tenda na têmpora de Sísera, que morreu ali mesmo. E eis que Baraque perseguia Sísera. E Jael saiu ao seu encontro e lhe disse: "Vem, e te mostrarei o homem que buscas." E ele entrou na tenda com ela, e eis que Sísera estava morto, tendo o pino cravado na têmpora. Juízes 4, 21, 22. Baraque perseguiu com afinco o comandante do exército cananeu por tanto tempo para derrotá-lo, mas acabou sendo parado por uma mulher na casa. Jael matou Sísera exatamente como a profecia dada pelo Senhor, por meio de Débora, a profetisa. Isso mostra o quão precisa Débora era. Débora liderou Israel para a vitória com a ajuda de Deus, Juízes 4, 9. Israel foi libertado de seus inimigos de acordo com a palavra de Deus, e as profecias verdadeiras sempre se cumprem porque Deus é fiel. No entanto, se você recebeu uma profecia do Senhor, é importante saber que você também tem um papel a desempenhar para cumprir essa palavra de Deus. Baraque recebeu uma palavra de Deus, mas ainda teve que ir à batalha. Seu pequeno esforço resultará em grandes resultados se a palavra de Deus tiver ido adiante de você. Juízes 4, 23, 24. Naquele dia Deus subjugou e humilhou Jabim, rei de Canaã, diante dos filhos de Israel. E a mão dos filhos de Israel pesou mais e mais sobre Jabim, rei de Canaã, até que o destruíram. Eles não apenas derrotaram o comandante, mas também o rei, e ficaram completamente livres. Israel se alegrou muito e cantou um cântico ao Senhor que os havia levado à vitória por meio do esforço valente de uma grande mulher, juíza e profetisa, Débora. Juízes 5, 1-2. Então, Débora e Baraque, filho de Abinoão, cantaram naquele dia dizendo: "Bendizei ao Senhor, vós seus anjos grandes em poder, que executais a sua palavra, obedecendo à voz da sua palavra." Essa canção é comumente atribuída apenas a Débora. Essa canção está dentro das tradições de outras canções judaicas de libertação e celebração. Todo o capítulo 5 do livro de Juízes é um cântico de louvor e adoração ao Senhor pela vitória dos filhos de Israel. Habilidades de liderança de Débora. As pessoas seguem aqueles cuja liderança respeitam. Indivíduos com menos expertise tendem a seguir aqueles com habilidades e qualidades de liderança superiores. Geralmente, seguidores buscam pessoas que possuam qualidades de liderança superiores. Alguém com fortes habilidades de liderança pode rapidamente identificar qualidades de liderança em outros. Líderes naturais tomarão a frente quando um grupo se reúne pela primeira vez. Apesar do fato de haver poucas mulheres em posições de poder na época de Débora, suas habilidades de liderança conquistaram o respeito e a admiração, tanto de homens quanto de mulheres. Até Baraque, o comandante militar da tribo de Israel localizada no norte, se aproximou dela em busca de ajuda. Observe o processo que qualquer líder, incluindo Débora, deve passar. Um processo resumido pela palavra respeito. Respeite a si mesmo e aqueles com quem trabalha. Ganhar o respeito dos outros sempre começa com o respeito por si mesmo e pelos seus associados. Devido às ações de Débora,
Pessoas de toda Israel a procuraram para resolver suas desavenças. Débora exemplificou liderança autêntica, ao demonstrar suas qualidades únicas de liderança e atuar de maneira consistente com sua personalidade e valores. Débora tinha a habilidade de resolver disputas entre as pessoas e garantir a justiça. E desempenhou um papel crucial em levar Israel à vitória sobre seus inimigos e em trazer paz à terra. Sua história nos ensina que a liderança eficaz não depende do gênero, mas das qualidades e habilidades de liderança de uma pessoa.